Este programa tem o intuito de apresentar as opiniões dos convidados que aqui participam. A resposta dos convidados não representa necessariamente a opinião deste canal. Quando surge palestrinos e palestrinas de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um Pó de Bola aqui no canal Tuti Palestra. Temos mais um convidado muito legal aqui hoje. Ele que tem um canal também gigante, monstro no YouTube, que sempre faz análises, ponderações muito pertinentes. Gosto muito das análises desse cara. E sempre muito solícito também, já participou de lives aqui no canal, gosto muito do trabalho dele. Queria dar boas-vindas a ele, Júlio do Verdão Sempre. Aí, Julião, seja bem-vindo, meu irmão. Fala aí, Marcão. Fala aí, galera do Tuti Palestra. Obrigado aí, Marcão, pelo convite mais uma vez. Deu certo hoje, né? A gente tenta marcar algumas vezes, acaba a correria do dia a dia, nem sempre dá certo, mas estamos aí, agradeço o convite e um ótimo programa pra gente aqui hoje. E obrigado a todos pela presença aí. Que assim seja, Júlio, que assim seja. Antes de mais nada, quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal, que é muito importante pro crescimento, pro YouTube recomendar o conteúdo para as pessoas na página deles. Então é muito importante o seu like, a sua inscrição, tá bom? Agradeço antecipadamente. Dá essa E moral comp... pro Marcão que ele merece. Isso, e compartilhe o vídeo também com seus grupos seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais. Beleza? Vamos lá então. Julião, primeiro bloco. Vamos lá. Me responda com uma palavra ou uma frase curta. Ok? Fechou? Certo. Então falar. Então diga para mim sobre Botafogo. Botafogo. Surpreendente. Flamengo. Adversário difícil. Corinthians. Maior rival. São Paulo Futebol Clube. Como eu posso dizer? Inimigo, entre aspas. Ah, certo, certo. Me diga algo sobre o Santos. Freguês. Me diga algo sobre Neymar Júnior. Frustrante. Alexandre Matos. Ó, diferente. Do Neymar, frustrante, não. Frustrante é muito pesado. Decepção. Ok. Alexandre Matos. Um bom dirigente. Palmeiras. Uma palavra complicada. Tudo. Tá bom, perfeito. Muito bem, esse foi o primeiro bloco. Vamos para o segundo bloco, então. Agora a gente vai. Você pode dissertar e a gente pode até resenhar um pouco sobre os temas, tá? Então eu quero começar o segundo bloco pedindo o seu like, sua inscrição no canal, tá bom? Ajuda a fortalecer as mídias palestrinas, gente. Se você não conhece também o canal do Júlio, que é difícil, né? Porque o canal dele é monstro, gigante no YouTube, corre lá, se inscreve, você não vai se arrepender. Beleza? Valeu. Muito bem, Júlio. Então vamos lá. Segundo bloco, eu vou abrir com Abel Ferreira. Cara, Abel Ferreira, eu acho que quase unanimidade ninguém é, mas para mim é o maior treinador da história do Palmeiras, junto ali com o Oswaldo Brandão, que eu não vi, então é difícil, fica até injusto com o Brandão eu falar isso, porque eu não vivi aquela época, né? Eu sei histórias, tudo, mas quando você vive é muito mais intenso o negócio. Eu comemorei os títulos da era Abel Ferreira. Do Brandão eu sei dos títulos, mas eu comemorei só por saber da história. E o Abel é o cara que está na nossa história, não tem como falar, é um dos maiores treinadores. Tem os seus momentos positivos, seus momentos negativos, como qualquer treinador. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que entender, que acontece. Não vive um bom momento atualmente. Acho que
devido ao enfraquecimento do elenco do Palmeiras, ele tem encontrado várias dificuldades. Acho que também o time poderia estar jogando um pouco melhor, mas acho que não é o principal culpado, mas ele tem as suas responsabilidades, mas é mais complicado para a gente analisar, porque eu acho que é algo muito mais complexo, deveria ter cobrança de cima da Leila, mas ao mesmo tempo ela teria que dar condições de trabalho, mas ela não faz. Mas o Abel é um cara que, se ele sair do Palmeiras hoje, do jeito que tá o Palmeiras, ontem foi Palmeiras e Bragantino, foi 0-0, foi um jogo bem ruim, mas é um cara que sempre estará na nossa história e sempre terei uma gratidão pelo trabalho, pelos títulos que ele conquistou. Como eu disse, existem capítulos felizes e tem capítulos tristes. Para mim, ele foi o pior momento do Abel ali, para mim, um dos piores foi contra o Boca Juniors, que ele tomou decisões extremamente erradas, ao meu ver, que decisões que ele já vinha, que ele repetiu, que ele já tinha feito e não deram certo, mas compensação, aquela Libertadores contra o Santos que nós ganhamos, assim que ele chegou, contra o Flamengo, também são inesquecíveis, aquele Campeonato Brasileiro de 22, como aquele time jogou. Então acho que é uma história muito mais positiva do que negativa. Ok, Júlio. Então vamos para a próxima pauta. Quero saber a sua opinião a respeito da gestão Leila Pereira. Cara, eu sou um crítico da gestão da Leila Pereira. Isso não me impede de fazer alguns elogios quando aconteceram alguns pontos positivos, quando ela tomou decisões corretas, que eu acho que uma avaliação você tem que estar aberto para poder criticar e também para elogiar, porque a partir do momento que você não está aberto para fazer as duas, se torna algo diferente, não é mais uma análise, aí é você querer impor a sua opinião. Então eu acho que a Leila, ela é uma gestora de empresa e tudo de muito sucesso, e eu acho que ela confunde isso com futebol, sabe? Dizem que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, sabe? Se você tem 400 milhões no cofre, você tem que pegar, você não pode deixar esse dinheiro rendendo, porque o Palmeiras não é uma empresa nesse sentido. Você tem que contratar jogadores para o time buscar o quê? O que mais alegra o torcedor? São conquistas, é brigar por títulos. E para fazer isso, você tem que fazer investimentos. Ela já falou sobre isso, só que nem sempre. Uma das maiores críticas que eu tenho a ela é que nem sempre o que ela fala é o que ela faz. Ela tem pouco compromisso com isso. Ela já falou diversas coisas e realizou pouquíssimas. Então, isso é uma coisa que vai muito contra ela. Eu acho que na gestão dela, ela não teve grandes, como posso dizer, ela não fez grandes coisas, porque se você notar, ela pega o time já bicampeão da Libertadores e já campeão da Copa do Brasil, e ela sube naquele ano, em 2022, o Palmeiras já vai direto para o Mundial de Clubes, aí ele começa o descaso dela com o time no sentido de eu acho que falta de entendimento mesmo do que é futebol. Faltou jogadores naquele Mundial de Clubes. Eu fui, muitos foram, você assistiu, todos nós acompanhamos. E acho que desde aquele momento ela vem simplesmente. Ela é uma pessoa que gosta de aparecer muito, né? Curte muita fama, aparecer para os holofortes, dar declarações, entrevistas, e ela acaba deixando de fazer o que deveria, que deixar o Palmeiras cada vez mais forte. Ela fala isso na teoria, mas na prática ela não faz isso. É só a gente ver os jogadores que demoram para chegar. E estamos convivendo agora em 2025, hoje 29 de janeiro, uma incógnita absurda na temporada 2025, na qual ela falou que o Palmeiras ia ser protagonista no mercado. E contratou o Emiliano Martinez, por exemplo. Está tentando contratar o Wanderson, que são jogadores ali para compor o elenco, só que nada contra os jogadores. O jogador não tem culpa nenhuma de estar aqui. Não vou criticar Concordo. o cara e ver o cara jogar. Só que você vê a ambição dela. A ambição dela é muito baixa. E quando ela dá aquele discurso de ganhei 7 títulos já na minha gestão, isso mostra muito da vaidade e do ego. Outra coisa que eu sou crítico à gestão dela, ela não aceita nada contrário a ela. Ela não aceita opiniões contrárias. Ela estava junto com a Mancha, rompeu com a Mancha. Estava junto com alguns conselheiros do Palmeiras, pediram para visualizar uns contratos lá da Placar, o contrato da Crefisa que foi assinado sem nenhum tipo de. Como posso dizer? O que você está querendo falar de forma resumida é que tudo que bate de frente com ela, ela. Isso. Um contrato sem reajuste, todo mundo achou aquilo um Tosa. absurdo. Lógico, o Gagliotti tem responsabilidade, mas pediram para ver o contrato. O que ela fez? Ela cortou os caras lá, tirou lá os benefícios dele, cerca de 30 conselheiros. Você não pode ser. E os Não pode acusou de ser. serem o mal do Palmeiras. Não pode ser contrário a ela. Não pode bater de frente. Aí ela fritou o Dudu,
que realmente o Dudu estava muito errado, também quis ir embora do Palmeiras tudo, só que o Dudu é um produto do Palmeiras, né? Então você faz isso, o que aconteceu? Acabou saindo de graça. Ninguém dá nada de graça pra gente. O Rony, fritou o Rony, mas quem que deu o contrato pro Rony de 2 anos? Um contrato gigantesco? Foi ela. Aí ela foi e queimou, ou seja, ela não aceita ser contrariada. E você na sua vida, Marcão, se você não conseguir tirar um feedback das críticas construtivas que você recebe, você não cresce. E ela não cresce. Para mim, ela é estagnada, acomodada e está aí colhendo os frutos que foram plantados lá atrás por um tal presidente chamado Paulo Nobre. E ela vive nas costas do Abel. Vive nas costas do Abel. Conquistou os títulos, mas se você for ver qual foi a grande. Qual foi a grande contribuição da Leila Pereira nesses grandes títulos? O Palmeiras conquistou na gestão dela. Cara, o mínimo possível, que é pagar salários, que ela coloca como se fosse, nossa, eu pago em dia. Você queria estar na frente do Palmeiras, no momento que o Palmeiras tem, vendeu 1 bilhão e 200 na base dos últimos anos, você queria ainda atrasar salários? Aí não dá, né? É verdade. Bom, próxima pauta, mas antes vou pedir para você compartilhar esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Julião, seguinte, disserte para mim, só vamos tentar ser um pouco mais breve, porque senão não vai dar tempo de colocar muita pauta. Rodízio de elenco no Campeonato Paulista. Muito necessário, porque se a gente for pensar, muitos de nós já argumentamos muitas vezes, tem que pôr a base, tem que dar chance, tem que colocar esse, tem que colocar aquele. O Campeonato Paulista é para isso. A gente cansou de ouvir a torcida pedir isso. A gente cansou. Aí quando o Abel faz isso, eu lembro que em 2021 o Abel fez isso também, sofreu muitas críticas. E não tem jeito, é pré-temporada, o campeonato começou mais cedo esse ano, vai terminar mais tarde. Lá na frente a gente vai entender por que isso está acontecendo. Então, assim, para mim, os resultados, empatar com o Bragantino, ter perdido para o Novo Horizontino, claro que eu não queria que isso acontecesse, mas eu sei que isso no começo de temporada é mais fácil acontecer. Isso é uma coisa mais plausível de acontecer nesse momento, porque ele está mudando e fazendo testes. Altamente necessário. E o que mais me preocupa não é isso, a questão de reforços, questão de como o time ficará. Mas eu vejo isso como altamente necessário e positivo, até porque para vender jogadores você precisa expor. Vitor Reis foi vendido para o Manchester City por uma bala. Por quê? Porque no ano passado teve chances. Perfeito. Vamos lá, rapidinho. Anderson Barros. Cara, eu acho o Anderson Barros na mesma linha da Leila Pereira. Eu não vejo um grande trabalho do Anderson Barros no sentido de contratações. Eu já fui um crítico muito grande do Anderson Barros, no sentido de ele não conseguir contratar jogadores. Até eu descobrir que essa função não é dele. Né? A gente faz muito comparativo Alexandre Matos e Anderson Barros. O Anderson Barros não tem os poderes que o Matos tem. Eu acho que se ele tivesse, ele ainda também não conseguiria ser competente. Porque ele é um cara muito limitado, eu percebo ali. Concordo. O Everton ontem falou que ele é importante. O diretor não é só para contratar, ele é um cara que apaga incêndio, ele é um cara importante ali no elenco para resolver problemas, para levar. Júlio, desculpe interromper, mas se fosse basear na declaração do Everton, então tínhamos que criar uma diretoria da assistência social dos atletas e colocar o Anderson Barros como diretor lá. Então, eu usei esse exemplo exatamente para isso, porque a gente acha, algumas pessoas acham que o Anderson Barros está lá para fazer uma coisa e ele não está lá para fazer isso. Quem negocia jogadores no Palmeiras é a Leila Pereira. Ela mesma já falou isso. Ela estava trocando documentos com o Zenit, ela está falando com o Andrés, ela que está fazendo toda a negociação. Pra você ter uma ideia, o Facundo Torres veio para o Palmeiras porque o Leonardo Holanda foi à casa do Facundo Torres e de lá houve uma videochamada entre o Abel Ferreira e a Leila. O Barros não estava. Então, assim, ele é um cara que não participa disso. Então, se a gente for pensar no Barros como diretor de futebol, meio que não dá, porque ele não participa dessas coisas. Mas eu não acho que se o Palmeiras perdesse o Anderson Barros, seria uma grande perda, não. Eu acho que a perda do Cícero foi algo muito mais relevante do que o Barros. E o PVC ontem soltou, o Barros é o diretor que mais ganhou títulos na história do Palmeiras, tá? Então isso quer dizer que ele é o mais competente? Claro que não. Perfeito. Para a gente encerrar, então, última pauta. Vamos lá. Fale para mim sobre Palmeiras no Super Mundial 2025. Bom, dia 29 de janeiro, né? Estou falando sobre isso. É uma grande incógnita, né, Marcão? Uma grande incógnita porque
você fez uma pergunta para mim falando sobre a base no Paulistão, que eu acho que é extremamente necessário. Eu não estou preocupado com os resultados agora, mas eu estou preocupado lá na frente. E porque em 2024 nós já jogamos um futebol abaixo das expectativas, foi um futebol bem ruim. Mesmo assim, a gente bateu na trave ali para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas isso mostra como se a gente tivesse feito um pouquinho mais, né? Se algumas pessoas, se dentro do Palmeiras alguém tivesse trabalhado um pouco melhor, talvez a gente tivesse conquistado outro Brasileirão. Mas Super Mundial é uma competição extremamente difícil, onde nós temos ali os europeus que são muito superiores a nós. Estou falando nós aqui, todos os times da América do Sul. E nós caímos num grupo meio equilibrado, né? Não tem nenhum bobo ali. Tem um Porto, que é um time complicado ali da Europa, não é um top, mas é um time que tem bons jogadores, só vocês verem os jogadores que tem lá. Temos o Inter Miami, que é o time da casa, que tem Messi e Suárez, no mínimo a gente tem que ter respeito, porque são, principalmente o Messi ali, que é um jogador, acho que todo mundo conhece um pouquinho o Lionel Messi, né? Na época ele tem 37 anos, 38, acho que vai fazer esse ano, que não é um cara que possa decidir. E o Al-Ahly, que é um time chato, que a gente jogou em 2022, mesmo com um time muito bom, foi um time ali que a gente se impôs, ganhamos, mas, como eu falei, o nosso nível caiu. Então, eu tô com uma expectativa muito grande, mas ao mesmo tempo muito, muito preocupado, porque não só com o Mundial, como a temporada, porque o Palmeiras precisa mudar as peças. Se a gente for ver, analisar o nosso time titular, o melhor ali, o time está mais, comparado ao ano passado, está um ano mais velho, alguns jogadores saíram, não houveram reposições à altura, e isso só enfraquece o elenco. E jogar toda a responsabilidade somente no técnico e na base, ó, sobe a base lá e resolve, joga o Super Mundial. Eu acho que não é um planejamento que o Palmeiras mereça para o ano de 2025. Então, uma incógnita meio grande aí, Marcão, sobre esse Mundial. Nos resta orar. É bastante, por sinal. Já Tá diria o William certo. Bigode, agora é orar. É isso aí, o Júlio. Bom, Júlio, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Pod Bola. Foi muito legal, espero que você tenha gostado também. Vou pedir mais uma vez para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo com suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp. E, Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, Marcão. Agradeço aí o convite. Quando subir o vídeo aí, me avise para compartilhar lá no canal. Acho que o pessoal vai querer ver as cornetadas que eu dei aqui. Já vai ser a semana que vem, eu te aviso, mas vai depender. Eu preciso ver o calendário de jogos do Palmeiras, que eu não quero colocar em dia de jogo. Mas eu te aviso, fica tranquilo, tá bom? Abraço, então galera. É isso. Deixe seu like, se inscreva aí no Tudo de Palestra. Valeu, Marcão. Valeu, Júlio. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Até o próximo Pod Bola.